Bom, estamos de volta aqui nesse pré-jogo com o ON Esportes, aqui com o Manuel Júnior, também Humberto Santos. O Gilmar não vai de frente nesse jogo, Humberto. Você já colocaria, você na sua opinião, você já colocaria o Gilmar entrando de frente nessa partida contra o Boa Esporte, mas aí é a opção do treinador, né? Não começar, não sei como é que está também a parte física do Gilmar, né? Mas se você regularizou, levou o cara para o jogo, né? Então, o que é que tem que fazer? Eu vou respeitar, né, a opinião do Levi, né? Levi, né, que vai, acho, colocar o time em campo hoje. O treinador... Não, quem vai à beira do gramado é o Levi, mas então, ele já acompanha o time. Já acompanha o treinador, acho, se não me engano, já está com o Náutico desde ontem na viagem. Isso. Mas aí é cada convicção, é por isso que eu digo, isso aí é convicções. O Náutico vive um momento horrível. O Náutico foi um time, se eu não me engano, que não chegou a fazer nem o terceiro gol no Campeonato Brasileiro, fez 3 gols. É um percentual muito baixo de aproveitamento ofensivo, e tem um jogador contratado, um jogador que estava trabalhando, um jogador que terminou o Campeonato Goiano jogando, um artilheiro do Campeonato Goiano, e vai esperar mais uma rodada para poder ter ele jogando logo de frente, de início de jogo, né? Então o setor que o Náutico precisa de um jogador goleador. Então a gente respeita a opinião, mas eu optava logo pela entrada de Gilmar. Você, na sua opinião, também começaria Eu concordo. Eu lembro até de um episódio quando eu estava na Grécia, e lá o time contratou o Beto, que jogou no Benfica, que é de Carpina. Sim, e quando chegou lá, o treinador chamou assim e disse assim, ó, chegou para jogar. Tá bem, e Beto não estava tão bem. E ele disse, vai jogar. Quando tiver mal, você pede para sair. Mas se o jogador é importante para o clube, é o jogador que tem experiência, tem bagagem, joga. Depois cansou, colocar outro. Eu acho que é importante fazer o investimento, colocar em campo o que temos de melhor. Você falou muito dessa questão de investimento, também da garimpagem, de procurar novos talentos, novos valores aqui na região. Eu acho que quando a situação financeira aperta, o clube, não, temos que investir um pouco mais na base. Isso eu vou falar. Esse discurso é uma balela. O cara só faz quando não tem dinheiro. Quando ele tem dinheiro, ele vai buscar um medalhão. Quando ele não tem, ele vai trabalhar a base. Mas está mudando, viu, Renildo? Mas tem que mudar, porque a questão financeira é negócio, né? Mas está do nosso lado aqui, o esporte já está levando... essa frase está mudando. Você vê que o esporte, apesar de ter um poder aquisitivo bem melhor do que os outros dois da capital, o esporte hoje faz parte do Clube dos 13 e está dando um valor às categorias de base até interessante. Com o Luxemburgo já jogou Tomás, já jogou Everton Felipe, vem jogando. Então, Evandro, né, também, lateral esquerdo. Então, acho que no esporte esse paradigma está, graças a Deus, está ficando para trás. Mas tem que parar, né? Aí eu tava falando. Mole, pedra dura, tanto bate até que fura, tá aí, não tem perigo. Vai ter que um dia esse negócio funcionar, tá? Aí falando de jogadores que tem base, muita gente discute, né? Vamos procurar um jogador que tenha base, que ele tenha feito base, né? Estrutural e tal. Aí eu me lembrei aqui do filho do Manuel Júnior, do Júnior Grécia, né? O Matheus tem 20 anos, fez a base em todos os clubes que você passou 13 anos na Europa. Ele acompanhando você. Todo time que você ia, ele ia lá. Tem uma pelada que a gente joga lá no Janga, e o pessoal joga muitos aí jogadores. E aí quando ele chega, o pessoal, primeiro quem jogou, ele fala assim, mas eu joguei. Jogar segundo, aí dos times todos que eu joguei, que realmente ele esteve lá. Nossa, ele foi para a Europa bem novo, e aí ele jogou lá no Paços Ferreira, os 4 anos em Portugal, jogou no Ergotelos, 6 anos que eu estive, no Panetone Licores, depois no Larissa. Então, toda a base que ele tem, aprendeu lá. E quando ele joga aqui, as pessoas às vezes criticam, porque estão habituados com o jogador aqui que mais do drible das coisas, ele é bem mais prático, que aprendeu lá. O futebol europeu, mais prático, mais rápido, mais direto. Então se comporta dessa forma. Eu acho um jogador interessante, não por ser meu filho, mas como vejo o futebol como uma coisa que tem que ser objetiva, ele é bem objetivo. Então, falando nisso, aí pode ser que muita gente aqui não preste bem atenção nesse garoto, ou ele, ou com tantos outros que tem aqui no estado e na região Nordeste, né? Mas tem gente lá fora já observando e já pegando informações. O Raimundo Queiroz, que trabalhou como diretor de futebol do Santa Cruz, foi ex-presidente do Goiás, né? Sempre na área, foi diretor de futebol do Vitória da Bahia também, né? Já perguntou sobre o seu filho. Alguém comentou sobre o Matheus. Aí ele, você conhece? Eu disse, conheço o pai dele. Aí o cara fala, mas Raimundo Queiroz, não vi nenhum menino aqui. Eu disse, tá, mas olha só o Faro. Raimundo Queiroz tirou quantos do Porto? Josué, né? E tantos outros que ele pegou e levou pro Goiás, que aqui ninguém deu. Que o menino chegou magrinho. Quem tá magrinho? Alimenta ele bem, faz um trabalho com o cara que ele vai engordar. Aí o cara é muito magrinho, tem verme, não tem remédio, amigo, trata o cara. Nildo, se você me permite, quando eu fui para Portugal, eu estava em Garanhuns, a 300 quilômetros do Recife, jogando lá escondido. Os portugueses me viram e o treinador me viu jogar lá em Pojuca. Campo pequeno, jogo difícil.
bateu no meu ombro e disse assim: se com essas condições você faz o que faz, com as que eu vou te dar, você vai jogar muito. E eu fui, e graças a Deus deu certo. Então, às vezes, é questão de oportunidade, é de alimentar, como você bem disse, e de dar oportunidade. A questão é que muitas vezes a gente chega no clube e o treinador, o diretor já diz assim: mas jogou aonde? Quer o jogador pronto. Pronto, nem tem dinheiro para pagar. Não tem. Ele quer o pronto. Não, eu quero o Humberto como treinador, sim, desembolsa aí o dinheirinho para fazer. É, Humberto, é mais fácil de conversar, porque o Humberto é da casa. Humberto, entenda a situação, baixa aí o salário pra mim. Já ouviu isso antes, não? Não, assim, não tive essa oportunidade não, né? Apesar que eu tenho vou por 5º ano agora como treinador, como técnico, né? Mas aí ele falou tudo, às vezes os clubes não têm esse dinheiro, esse poder aquisitivo todo para investir em grandes jogadores e às vezes se esquiva de acreditar nas categorias de base, né? Mas eu acho que, graças a Deus, a gente citou o caso do esporte, né? Mas você também tem sua parcela aí de certeza e de segurança na sua frase que você falou. E isso aí é balela. Às vezes os clubes usam, vamos aproveitar a base porque não tem dinheiro, não tem esse poder aquisitivo todo, né? Então, a maioria das equipes do futebol brasileiro ainda estão nessa situação aí. Uma menor parte já está querendo levar para o outro lado, principalmente, né, que eu participei de um programa seu, há uns 10 dias atrás, que eu digo assim, que você apresentou no Santa Cruz, que já vai ter a inauguração do centro de treinamento agora, acho daqui para o final do ano. As coisas estão bem adiantadas, aí eu acho que o Santa Cruz vai começar a trilhar esse caminho de dar mais oportunidade ao pessoal das categorias de base. Esse é o primeiro campo, né? No CT, que são 10,4 hectares, isso equivale aí a 10 mil metros, 10.400 metros quadrados. É uma área muito bacana, uma área verde, com água mineral, porque ali naquele alto, na estrada da Mumbeca, quilômetro 7, o CT do Santos está ficando uma coisa assim bem legal. Assim como o do Náutico, que já é uma realidade, e também o CT do Esporte, que já é em excelência, né? Tá, um cara já está bem, um estado bem avançado, mas os outros clubes também têm que ir nesse mesmo ritmo para conseguir. Antes de voltar para falar com o Manuel Júnior, né? Porque o Manuel Júnior é um atleta, 40 anos, jogando aí em alto rendimento, né? Um cara que se cuida, que se prepara, teve toda a sua base, embora quando foi levado a Portugal, jogava em Garanhuns, a 300 quilômetros da capital pernambucana, como ele falou, né? Batia sua peladinha ali na PE 22, como é? O Arena Mangue? Arena Mangue, No Arena Mangue. E de repente o cara foi brilhar na Europa, fazer lá a sua vida. Hoje é estudante de Direito, está no 6º período, é isso? Exato, estou iniciando agora o 6º período. 6º período, estudante de Direito, para tirar também aquela imagem do ex-jogador, ou jogador, ou treinador que o cara não... Se o Humberto se formou como treinador, está sempre estudando, tem que estar mesmo para se atualizar. E o Manuel Júnior também se formou em treinador, já fez curso. Fiz também um curso, há 2 anos fui lá com a HAP. E estamos diplomados. Ótimo. Estamos esperando a autorização do CREF agora, que deu lá um problema, né? Para poder estar mais credenciado ainda para o trabalho. Mandar, já que você falou na HAP, né? Associação de Garantia do Atleta Profissional, é isso? Com o Fernando Silva, você não fala com ninguém. Mas essa parte a gente deixa para o outro lado. Vocês gostam de vôlei também? Acompanham normalmente? Não? É bacana, eu gosto. Gosta, né? Então vamos acompanhar também, porque a Liga Mundial de Vôlei é etapa da Argentina, lá em Córdoba, direto da Argentina, com o nosso companheiro Cristian Torino, trazendo as informações dessa etapa em Córdoba. E ha culminado esta primeira noite aqui de la World. Eu escutei a voz do... Eu não sei se daquela época lá atrás, que o Luciano do Vale foi o cara, agora que o Luciano do Vale fez isso, então a gente volta para começar. Já está no ponto, então vamos lá com Cristian Torino, lá de Córdoba, na Argentina. World League en el Orfeo de Córdoba, queridos amigos de ON TV. Lamentablemente para nosotros, Argentina no ha podido con Serbia. Fue 3-2, un partido emocionante. El primero fue para Serbia 25-22, el segundo para Argentina por 25-19. Nuevamente 25-22 se impuso el equipo serbio y después el cuarto, la verdad es que fueron tanto a tanto. Argentina lo pudo ganar por 30-28, un partidazo. La gente comenzó a gritar, el equipo argentino se sintió alentado pero no le alcanzó. Fue para el equipo serbio este primero de los partidos por 15-12. Ahora habrá que esperar a mañana, porque mañana se juegan 2 partidos interesantísimos. Primero, Bulgaria contra Serbia, y el segundo, Argentina frente a Brasil, y por supuesto lo tendrán en las pantallas de ON TV. Queridos amigos, desde el Orfeo de Córdoba, Argentina, Cristian Torino, para todos ustedes.
Tá aí o companheiro Christian Torino, né? Que muita gente só fala a coisa do futebol, mas o Christian é muito antenado. O Christian, ele reside em Buenos Aires, é o nosso correspondente lá na Argentina, está em Córdoba, acompanhando de perto, e hoje teremos o clássico sul-americano. Essa coisa de Argentina e Brasil, eu estava falando, né? Palitinho, jogo de botão, jogo de mesa, então, tudo isso vale na hora como essa. Clássico Argentina e Brasil é sempre quente, né? Sempre nesse clima, né? Então tá, já vamos voltar com o Christian Torino, né? Porque ele já apresenta o resultado que o Brasil venceu. A Argentina perdeu da Sérvia, como ele disse, 2-1. Christian, de volta. Muchas gracias, amigos de ONTV. Finalmente ha terminado el primero de los partidos en esta serie de la World League de voleibol en Argentina, en Córdoba. Fue victoria de Brasil, 3-0, 25-15 el primer set, 25-19 el segundo y 25-22. Muy parejo el tercero, pero finalmente fue de ustedes, amigos brasileños. Les cuento también que en unos minutos va a venir a la cancha la selección argentina, que va a enfrentar como local este primer partido frente a Serbia. Y mañana el plato fuerte, Argentina frente a Brasil en uno de los clásicos sudamericanos de voleibol. En la próxima salida le vamos a contar qué va a pasar este fin de semana con el fútbol en la República Argentina. E o Christian Torino, ele também vai trazer informações sobre o futebol argentino, que é um futebol muito mais próximo da gente, só com muita mais força, né? Acho que o futebol argentino é um futebol mais de pegada, né? É diferente um pouquinho, embora seja sul-americano, mas ele é um pouco mais diferente que o nosso aqui, que nós praticamos aqui no Brasil, né? E é um futebol que chama bem mais a atenção do europeu do que propriamente o brasileiro, pela disciplina do jogador argentino. É tanto que nós vemos aí tantos jogadores da Argentina pela Europa fora, treinadores também, e o brasileiro que antes até saía bastante e hoje deixou um pouco de sair, por conta da mentalidade do brasileiro. Precisamos melhorar um pouco para também começar a exportar mais jogadores. Tá, o Christian também fez uma entrevista logo após o jogo, a vitória do Brasil por 3-0. Ele pegou lá o pessoal da seleção brasileira, aí o Christian Torino de volta trazendo informações. Lucarelli, para ONTV de Brasil, ¿qué se puede esperar para mañana para el partido contra Argentina? Com certeza um jogo muito difícil. Brasil e Argentina é um clássico sul-americano, já jogamos muitas vezes contra, é sempre muito difícil, então amanhã não vai ser diferente. A gente sabe que vai ser um jogo muito duro, um jogo de muita defesa, de muito toque. É um time muito difícil de jogar contra, a gente já sabe, vai preparado para isso. Vamos tentar pegar um pouco do jogo de hoje contra a Sérvia, o que a gente pode usar para a partida de amanhã. ¿Puede cambiar en algo Argentina, que mañana supuestamente van a jugar Del Checo, va a jugar Solé, van a volver algunos de los titulares? Provavelmente, acredito que até hoje mesmo eles já devem jogar todo com o time titular. Acredito que do time, normalmente, eu acho que só o Conte não está aí, então eles vêm com força total, o time vem preparado para brigar pela essa vaga. Muchísimas gracias y felicitaciones por la victoria. Obrigado. Pronto, tá aí o Lucarelli, né? O Christian Torino daqui a pouco volta com outros atletas da seleção brasileira, que hoje à noite encara a seleção argentina. Aí eu faço só um comparativo, né? A seleção de vôlei. Se sai um craque, saiu, lembra do Bernardinho, que Jornal nas Estrelas, sai o Renan, vão saindo os jogadores e a safra vai ali, ó, pá, não consegue parar de jeito nenhum, sempre mantendo alto nível, né? A seleção brasileira de vôlei. Já não aconteceu a mesma coisa com a do futebol. É a questão do negócio que acaba atrapalhando às vezes. Ajuda, mas tem horas que atrapalha um pouco. Essa reformulação que acontece, né, normalmente nesse meio esportivo, né? Está à frente o vôlei da seleção brasileira de futebol, a gente trazendo assim, ou acha que é porque a mídia está muito mais em cima da seleção de futebol e a gente se dá conta e não presta tanta atenção assim nos outros esportes? Os resultados mostram quem está à frente e quem está atrás. O vôlei do Brasil, principalmente o masculino, ao longo dos anos, tem feito história, tem vencido, tem sido uma equipe muito forte, muito respeitada. E o futebol, durante um período aí, ficou bem abaixo disso. Tanto que os 7-1 para a Alemanha está marcado aí na história do mundo do futebol. O futebol brasileiro melhorou bastante agora com o novo treinador e nós temos a esperança de que o Brasil possa fazer uma excelente Copa do Mundo e aí recuperar aquela fama de melhor futebol do mundo novamente e começar a trabalhar isso. Eu confesso que não queria lembrar o 7-1, lembrado agora pelo Júnior Grésio, viu, gente? Mas tem um outro... Só a escalação do Santa Cruz, né? Sai, eu tô só esperando aqui. O Everton, aí, porque acho que o Everton é torcedor do Náutico, só passou aqui. Tá na mão, né? Então vai logo essa escalação do Santa aqui. Cadê? Ansioso para querer saber a dupla de zaga. Tá, a escalação do Santa ele ficou devendo, que é torcedor do Náutico, Everton, por isso que ele ficou devendo para você. Então esperando também o contato do pessoal lá, né? Direto do estádio, no grupo. Vamos lá. Curioso, Leandro, para saber a dupla de zaga. Hoje. Curioso para saber a dupla de zaga. Antes, vamos lá com o Christian Torino, tem mais aí um atleta entrevistado nesse circuito lá de
Córdoba, na Argentina. Para OnTV de Brasil, ¿cómo esperan el partido para mañana frente a la República Argentina? Para nosotros siempre es especial jugar contra la Argentina, acá en Argentina con este público. Ciertamente será un belo espectáculo para todos. Tenemos que tener mucha paciencia porque el equipo argentino defiende mucho. Es un equipo que tiene atacantes que trabajan muy bien con el bloqueo, nuestro bloqueo. Tenemos que tener paciencia y espero que podamos jugar mejor que hoy. ¿Cuáles son los jugadores más complicados para defender de la selección argentina? ¿Ya lo tienen estudiado el partido? Sí, seguramente no ha jugado ahora, pero esperamos que juegue, que es de Checo, que es un gran armador. Solé, que es un central muy experto, que juega muy bien. Son estos los jugadores principales de esta selección argentina que mañana debemos jugar. Muchas gracias y no le deseamos suerte porque somos de Argentina, pero que sea un buen partido. Gracias, gracias. Aí me lembrei do episódio de 2006 na Alemanha, né? Lá em Zurique, na Suíça, eu fui entrevistar o Blatter. Ensaiei, meu alemão quinta divisão, né? Aí eu fui no meu alemão de quinta divisão, o Blatter colocou a mão no ombro assim e disse, você é brasileiro? Aí eu falei, e o senhor fala português? Ele disse, português não, eu falo brasileiro. O gravador já estava ligado. Vamos deixando aí. A escalação do Santa já está pronta. Danilo Fernandes Júnior, Danilo Silva. Esse é do Internacional, amigo. Sim, é. A do Santa, vai do Santa. Sim, volta a fita. Júlio César, agora sim. Nininho. Bruno Silva. Jaime Roberto. Peraí, devagar. Jaime Roberto. Era o que o Humberto estava aqui esperando. Então já sabe, é o Bruno e o Jaime. Ele, Carlos, Primão, Léo Lima, André Luiz, Bruno Paulo e Pitbull de volta ao time. Valeu. Então, aí um cara que eu gosto muito, a gente está falando de jovens valores. Aí eu vou voltar aí, né, esse menino André Luiz, que fez a base no Atlético Paranaense, veio para cá para Santa Cruz negociou, tá aí o André Luiz, que eu acho que vai ser uma moedazinha para o Santa Cruz, esse menino, viu? André Luiz. Aí muita gente, você pega a cancha, só se pega a cancha jogando. E aí, satisfeito a volta do Pitbull, André Luiz ali também? Assim, eu vou me... Você estava preocupado na zaga. Não, é porque o Santa Cruz, na época que o Vinícius Eutrópio fez o Campeonato Pernambucano e a Copa do Nordeste, a gente pegou a identidade assistindo os jogos do Santa Cruz, que tinha um time muito seguro na defesa. Era um time que tomava poucos gols. E quando iniciou o Campeonato Brasileiro, essa defesa já começou a desejar. Eu acho que foi fora de casa, não foi tão bem quanto o Goiás, tomou 2 gols. A defesa já estava sendo ponto fraco na montagem da Série B. Então, como a Adriana assumiu e venceu o jogo fora de casa super difícil contra o Ceará, eu achava que ele ia manter praticamente essa defesa que jogou lá. Mas, se eu não me engano, voltou o Bruno Silva, não é isso? Isso. O Jaime jogou o último jogo, então ele fez uma reciclada, porque o que batia até falta. Não, ele está machucado. Eu também achava que ele não ia voltar, mesmo que não tivesse machucado, porque já faz o 7º jogo, aí já não estava também num momento tão bom como zagueiro, às vezes batendo falta é um dos melhores que a gente já viu por aqui no futebol hoje pernambucano, mas na parte de defender já não se encontrava bem. Mas eu acho que ele usou o critério aí e é uma escalação até prudente para fazer esse jogo. Está chegando o finalzinho do ONE Esportes, né? Passa muito rápido o tempo, a gente aqui conversa aí para um tempão, mas é um pré-jogo, daqui a pouco você vai se conectar com as partidas. Só lembrando que os resultados de hoje e também de amanhã do esporte. Hoje, Santa Cruz Internacional, Boa Esporte e Náutico, Esporte e Vitória da Bahia. Amanhã você vai acompanhar aqui no ONE Esporte, segunda-feira, 21h15, Estela Soares e o Thiago Silva, trazendo todas as informações, bastidores, né, dos gols, da rodada. Então, você vai acompanhar tudo aqui no ONE Esportes. E logo cedo, 4 da tarde, você vem tomar um café com a gente aí. O Alex Santos, Ricardo Luiz, café com esporte, que é uma delícia. O café Dona Ivete é maravilha, viu? Só que Pantera toma quase a garrafa toda. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês, né? Só enriquecendo aqui. Vamos convidá-los em outras oportunidades aqui para a gente debater, fazendo um pré-jogo, discutir as coisas do nosso futebol. Então, curto e grosso, dá para o Santa hoje no Arruda, gente? Eu acredito e torço bastante para que dê. E o Náutico contra o Boa Esporte, você acha que consegue a primeira vitória? Essa é a nossa esperança. São representantes do nosso estado. E aí, nesse momento, nós olhamos com o coração. O Sport tem mais força. Agora é um clássico nordestino, é bem complicado o jogo. Eu vou começar com você de trás para frente. Eu vou para o jogo de amanhã, Humberto.
Sport e Vitória. Eu acho que o Sport tem amplas condições de ganhar esse jogo amanhã, Iranildo. Tem, né? Com a volta de Diego Souza, motivado, eu acho que o Sport é vencedor desse jogo amanhã. Daqui a pouquinho, batendo o centro, começando o jogo Santa Cruz e Internacional. Santa Cruz, pelo resgate que teve lá em Fortaleza, essa vitória surpreendente, eu acho que se motivou. A arquibancada hoje deve ter cerca de 25 a 30 mil tricolores. Eu acho que o Santa Cruz tem como ganhar esse jogo hoje. E Náutico? Consegue? O Náutico já fica nessa interrogação. Eu creio que o Náutico não consegue não, Iranildo. Até principalmente porque se privou, mesmo boa, caindo os pedaços, privou de colocar hoje um jogador que vive um momento bom, que era Gilmar, como opção. Pronto, estamos chegando ao finalzinho do ONE Esportes, aí esse pré-jogo, próxima semana tem mais, lembrando, 4 da tarde, Café com Esporte, segunda-feira, de segunda a sexta, e às 21h15 tem o ONE Esportes aqui no canal 188 da NET e também no ontv.digital, e a gente conta com você. Tem muito mais esportes aqui no ON TV. Se liga, fica on. Tchau, gente.